Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje vamos estar ministrando a lição de número 3, baseado no capítulo 8 e 9 de Êxodo, e o assunto da lição é as primeiras pragas. Você que ainda não é inscrito, Deus está vendo que você vem aqui, assiste às aulas e ainda não se inscreveu no meu canal, hein? Se inscreve aí no meu canal, ativa o sino das notificações e deixe o seu like, assim você vai estar nos ajudando a cada vez mais divulgar a palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Você que perdeu a aula anterior, vou deixar o link da aula anterior aqui na descrição desse vídeo, baseado no capítulo 3 até o 7 de Êxodo. Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. Vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar. E também estamos ministrando as aulas dessa revista aqui, ó, Gênesis. Vou deixar o link da aula anterior, da última aula do Gênesis, aqui na descrição desse vídeo também, para você acompanhar. Assim você vai estar assistindo vários vídeos do nosso canal e nos ajudando a fazer com que esse canal cresça, tá bom? Quero te pedir também, nos ajude a divulgar esse canal. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Clica nesse botão e aí você pode compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, aonde você quiser, tá bom? Divulga esse canal e, em nome de Jesus, nós vamos crescer e fazer com que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Muito obrigado. E você que já é inscrito no nosso canal, também quero te agradecer pelo apoio, pela ajuda. Tem gente de longe inscrita no nosso canal aqui, ó. Eu estava conversando com uma irmã de Manaus, que morava em Santarém, agora está morando em Manaus, que é inscrita no nosso canal. Tem gente de Brasília inscrita no nosso canal, tem gente do Rio de Janeiro inscrita no nosso canal. E nós agradecemos, né? Só gratidão, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Beleza? Vamos lá, lição de número 3, baseado no capítulo 8 e 9 de Êxodo. Fala sobre as primeiras pragas. E o texto áureo diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 8, verso de número 5. A verdade prática diz assim: as pragas foram sinais e maravilhas que revelam não apenas o poder, mas também o senhorio de Deus sobre o universo. Na aula anterior a gente falou sobre a primeira praga, né, que foram as águas se tornando em sangue, e hoje nós vamos dar seguimento falando de algumas outras pragas. A leitura bíblica está no capítulo 8, do verso 1 até o 15, nós vamos ler agora, tá? A versão da minha Bíblia é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu vou colocar o texto aí na tela também para você acompanhar a leitura. Vamos lá, diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir
Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você e pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, como de costume, tem 3 tópicos e eu vou botar aqui na tela para você também visualizar. Primeiro tópico, a praga das rãs e piolhos. Segundo tópico, moscas e peste nos animais. E terceiro tópico, as úlceras e saraivas. São esses então os tópicos que a nossa lição se baseia. E vamos lá. Introdução. Veremos nesta lição uma sequência da segunda à sétima pragas. Uma vez que já vimos a primeira praga nas águas transformadas em sangue, a praga das rãs é a última praga que os magos conseguiram imitar, e juntamente com a praga dos piolhos são as últimas a atingir os egípcios e hebreus. Isto leva-os a reconhecer o grande poder de Deus, que eles não podem imitar e que estabelece um limite invisível entre os egípcios e os hebreus, de modo que as pragas passam a alcançar somente os egípcios. Isso intensifica o juízo divino sobre o Egito e evidencia a falsidade dos deuses pagãos. A gente falou na aula anterior que na mitologia egípcia, né, existem vários deuses, tem um panteão de deuses que os egípcios adoram, e que o faraó era como se fosse o gerente, né, que ali fazia essa mediação entre os deuses e o povo. E também havia também os magos, né, os magos no Egito, que eram especialistas nos seus encantos ali, nas ciências ocultas, como diz aqui a nossa lição, e eles estavam copiando as pragas, né, que Deus lançava através de Moisés e Arão. Os magos iam lá e copiavam também essas pragas. E agora nós vamos ver a praga das rãs, que é o primeiro tópico. A praga das rãs e dos piolhos. A praga das rãs foi um golpe em Hecate, deusa da fertilidade e do parto, cuja imagem tinha a cabeça de rã. O panteão egípcio vai sendo gradativamente escarnecido pelo poder de Deus. E aqui o primeiro ponto é o impacto no Egito, baseado no verso 3 do capítulo 8. O rio produzirá rãs em abundância e subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. A praga das rãs é a segunda, e infelicitou por completo a vida dos egípcios, não poupou ninguém. O texto diz que as rãs invadiram as casas, né? E a outra é a praga dos piolhos, é a terceira delas. Todo o pó da terra se tornou em piolhos. Essa é uma maneira figurada e idiomática de dizer que a quantidade era muito grande.
uma multiplicação incomum e jamais vista, assim como o pó da terra é incalculável, ninguém poderia calcular a enorme quantidade de piolhos. Deus estava humilhando Sete, o deus egípcio do deserto. Então aqui existem dois deuses que foram desmascarados, por assim dizer, pelo poder de Deus. A primeira é essa aqui, a Cat, que é responsável pela fertilidade, né? Uma vez que as rãs, todas as vezes que o rio Nilo ele enchia, as rãs ali apareciam, né? Em grande quantidade. Não como dessa forma aqui, mas em grande quantidade, né? E aí ninguém sabia explicar como isso acontecia, e então começaram a adorar essa deusa, né? Não sabemos quando começou, mas sabemos que começaram a adorar essa deusa que tinha corpo humano e cabeça de rã, e ela era responsável pela fertilidade e assim também como pelo parto das crianças, né? E o segundo deus egípcio que foi desmascarado aqui é esse, o Sete, que é o deus egípcio do deserto. Ele é responsável pela terra vermelha do deserto, né? Ele é um deus com o corpo humano também e a cabeça como se fosse uma cabeça de cachorro, tipo isso. Ele era adorado também por medo dos egípcios, porque ele era o deus da confusão, o deus da guerra, o deus da sequidão, né? Da terra árida do deserto. Então, esses dois deuses foram ali desmascarados pelo poder de Deus através de Moisés e Arão, tá? Assim aconteceu. E o segundo ponto aqui é a reação de Faraó, baseado no verso 8, ainda do capítulo 8. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Há uma tentativa do liberalismo teológico em desacreditar o milagre e dizer que essas maravilhas podem ser explicadas através de fenômenos naturais. Mas o próprio Faraó não via assim. Ele admite claramente que as rãs foram enviadas pelo Senhor e elas vieram sob o comando de Moisés e morreram após a palavra dele. Não poderiam ser explicadas como algo comum e acidental. Faraó estava convencido de que Deus enviara as rãs e somente ele poderia expulsá-las. Então é aqui uma teoria do liberalismo, né, teológico, querendo dizer que essas coisas foram fenômenos naturais que aconteceram ao acaso e que Moisés foi alguém que se apropriou disso para iludir ou enganar Faraó, como se ele fosse um falsário, né, ou um charlatão. Isso é fake, não é verdadeiro. Moisés ele tinha poder sobre essas pragas, né? Não que ele havia criado, mas que Deus através dele fez com que acontecesse. Então Deus também através de Moisés fez com que cessasse. Faraó entendeu isso, que essas pragas eram ocasionadas pelo poder de Deus, né? Ponto 3 aqui, ó. O dedo de Deus. Verso 19. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sempre que Deus castigava o Egito com uma praga, Faraó, podemos dizer que o coração dele amolecia e ele sentia até vontade de liberar o povo, e ali ele clamava a Moisés e Moisés clamava a Deus e Deus fazia cessar a praga, e quando Faraó ficava aliviado, o coração dele endurecia novamente e aí ele não liberava o povo. Eles ficaram nesse jogo aí, né? E o coração de Faraó sempre endurecido. Mas aqui, ó, aqui nesse ponto 3, que é o verso 19 do capítulo 8, os próprios magos, os feiticeiros lá de Faraó, eles reconheceram que era a mão de Deus, né? Eles vão dizer que é o dedo de Deus fazendo tudo isso, e nós não podemos reagir ao poder de Deus. E então Faraó, ele ficou com o coração ainda mais endurecido e não permitiu que o povo fosse liberto.
né? Isso foi o que aconteceu aqui nesse ponto 3. Agora vamos para o segundo tópico: moscas e pestes nos animais. A palavra hebraica para enxame de moscas ou enxames de insetos ocorre apenas neste parágrafo e em dois salmos que mencionam essa mesma praga, que é o Salmo 78 e o Salmo 105. E o primeiro ponto é: não atinge Israel. Então preste atenção, até aqui, até a praga das rãs, das rãs e dos piolhos, acontecia no Egito e em Israel, na terra de Gósen, né, onde o povo estava. Mas a partir daí, os magos já não puderam mais imitar as pragas e, consequentemente, também eles não conseguiam fazer com que essas pragas alcançassem o povo de Israel. E então, a partir daqui, somente o Egito passou a sofrer com a ação dessas pragas. E aqui é o verso 23 do capítulo 8. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Deste momento para frente, o cuidado providencial de Deus pouparia a Israel das últimas 7 pragas. Isso não significa que o povo de Deus nunca sofra os problemas e tribulações comuns aos demais à nossa volta, mas prova que Deus, de modo soberano, quando quer e por razões que só Ele sabe, Ele livra o seu povo, tá? Então aqui a graça de Deus se manifesta, fazendo com que o seu povo não sofra os danos por essas demais pragas, né? Então, isso não é uma regra, não quer dizer que o povo de Deus não sofre, pelo contrário, o povo de Deus ele sofre como qualquer outra pessoa, inclusive Jesus falou, no mundo tereis aflições, então ser cristão não significa que não vamos ter nenhum tipo de sofrimento, vamos ter sim, mas mostra que Deus ele tem os seus propósitos e confiar em Deus, descansar em Deus também é um gesto de fé. Tá bom? E o segundo ponto é o impacto no Egito, baseado no verso 3 do capítulo 9. Diz assim: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos e sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. A economia e o sustento doméstico do Egito foram abalados com a quinta praga. Animais, como sabemos, produzem alimentos, transportes e vestimentas e são essenciais numa economia de subsistência. Do ponto de vista econômico, foi algo desastroso e no aspecto religioso foi humilhante, pois a maioria dos animais eram adorados no Egito. Então aqui é um golpe violento na economia do Egito, né? Vale lembrar que nesse período o Egito é a maior potência do planeta, então ele detém o poder bélico, ele detém o poder financeiro, ele detém o poder intelectual. Então o Egito, em todos os aspectos, ele era uma potência. E aí Deus vai minando, atinge o rio, atinge os animais, agora ele está atingindo a economia especificamente, né? Na próxima praga que nós vamos ver que ele vai atingir as plantações. Então o Egito vai ficar completamente destruído por conta da dureza do coração do seu chefe de estado, né? Do seu rei Faraó. Próximo ponto é: não saiam para longe, baseado no verso 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecer sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Somente o fato de Faraó achar que poderia negociar com Deus já evidencia seu orgulho e prepotência. Sua reação, nesse caso, se manifesta em duas ofertas. Elas são mencionadas no verso 28, no verso 25 e no verso 28. A primeira, Faraó queria negociar, dizendo que o povo de Israel poderia: ok, vocês querem adorar o Deus de vocês, então adorem aqui, não saiam, adorem aqui, e aí a gente fica tudo certo. Você faz cessar as pragas e eu permito que vocês adorem
o Deus de vocês. E aí Moisés não consentiu, não concordou com essa oferta de Faraó. Então Faraó lançou uma segunda proposta, né? Então, ok, vocês querem adorar a Deus no deserto? Vão, mas não vão longe, fiquem perto. Porque Faraó tinha o pensamento de ir atrás e fazer com que o povo voltasse para o Egito, né? Então Faraó tenta negociar aqui dessas duas maneiras e Moisés não concorda porque a palavra de Deus era ir para o deserto caminho de 3 dias para que ali eles adorassem a Deus e de lá fossem embora em rumo à terra prometida. E agora vamos chegar no último tópico, as úlceras e saraivas. Entre as 10 pragas, a das úlceras é humilhante e a da saraiva é não apenas a mais longa das narrativas, mas também a que é precedida pelo mais longo de todos os avisos. Primeiro ponto aqui, as úlceras e tumores, verso 9 do capítulo 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Os magos foram chamados à presença de Faraó, mas não conseguiam permanecer devido aos incômodos dos tumores. Não havia poder neles para realizar nenhum tipo de encantamento que anulasse os efeitos dessa praga sobre si mesmos. Então aqui, nessa praga, especificamente das úlceras, né, dos tumores, Deus estava mostrando para os egípcios que eles não tinham poder sobre si mesmos, né? Ali naquelas primeiras pragas, quando os magos imitaram, né, o poder de Deus, ali fazendo também os seus encantamentos. Nessa vez aqui, dos tumores e úlceras, Faraó, todos os egípcios tiveram tumores malignos e úlceras que pulsavam sangue e pus. E Deus mostra para eles que eles não tinham nenhum poder sobre o próprio corpo deles. Se Deus quisesse, ele poderia matar todas aquelas pessoas ali mesmo. Então os magos não conseguiram permanecer diante de Moisés por conta das suas enfermidades, né? Isso mostra o poder de Deus mediante a todas as coisas, inclusive diante do orgulho humano. E aqui acontece isso com Faraó. O segundo ponto é chuva de pedras grandes. É o verso 19 do capítulo 9. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, e caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Há uma intensidade e amplitude nessa praga. Nenhum animal e nenhum homem e nenhuma vegetação estaria salvo. No verso 25 diz que as pedras eram tão grandes que mataram homens e animais no campo e quebraram árvores. E o verso 31 diz que destruíram a lavoura de cevada e de linho. Foi algo absolutamente inédito e jamais ocorrido na história da nação. Então essa praga aqui das pedras da saraiva, né, foi cruel, de fato, né? Homens morreram no campo, animais, as árvores foram quebradas, as vegetações foram destruídas. Então, pedras grandes caíram sobre pedras de gelo, caíram sobre toda aquela plantação. Então, imagine a tempestade que foi, né? Então, Moisés avisou Faraó dessa última praga que viria. Ele avisou e disse, olha, recolha tudo que você tem, porque vai chover pedras do céu e tudo aquilo que tiver no campo, desprotegido de casa, será destruído. Esse foi o aviso que Moisés deu a Faraó. E o último ponto aqui é a reação de Faraó. Verso 34 do capítulo 9. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas de pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração.
ele e os seus oficiais. Faraó chama Moisés e parece estar arrependido, mas apenas parece. Eu pequei, disse ele, né? Embora cheia de significado, lembremos que Saul e Judas Iscariotes também usaram essa frase. Quando Moisés estende as suas mãos e cessam os trovões e a chuva e a saraiva, ele torna a velha atitude. Faraó, como um hábil político, admite a sua culpa quando era conveniente ser culpado, mas logo é dito que tornou a pecar. Então, mesmo com tudo isso, Faraó, mais uma vez, endurece o seu coração e não permite que o povo seja livre para servir a Deus no deserto, né? Então, aqui, em meio a tudo isso, Deus ele está no controle. Deus ele está no controle. E o nome do nosso Deus ele está sendo glorificado diante de todas essas circunstâncias aonde o povo do Egito está sendo castigado e o povo de Deus, o povo de Israel está sendo preservado e Faraó está vendo seus deuses ali sendo humilhados e o único Deus, o Deus verdadeiro, ele está prevalecendo sobre todos os outros deuses, né? Então, nós podemos aplicar na nossa vida esta lição. Nós somos o povo de Deus e Deus ele faz de tudo para que sejamos livres do mundo, livres dessa casa chamada Egito, né? Onde muitas gerações nasceram ali, nunca conheceram a Deus, mas Deus se revela através de um homem escolhido e ele manifesta o seu poder através das pragas, castigando o Egito e fazendo com que o seu nome seja glorificado e assim também se tornando conhecido do seu povo, se revelando ao seu povo através das suas maravilhas, porque no meio do povo de Israel havia ali a proteção, havia alimentos e haviam animais, eles estavam ali providos com tudo aquilo que eles precisavam. As pragas, elas estavam sendo direcionadas para a terra do Egito, especificamente ali a área do palácio de Faraó. Certo? Então a aplicação pessoal diz assim, ó: não fosse o grande amor de Deus e o seu glorioso poder, Satanás nunca teria nos deixado sair do Egito. Reconheçamos e glorifiquemos a Deus por sua grande salvação nas nossas vidas e por seu glorioso poder que vence e nos liberta do inferno e do pecado. Essa é a nossa aplicação pessoal e aqui nós encerramos a nossa lição, tá bom? Então eu quero que você comente aqui embaixo se é verdadeiro ou falso. Vamos fazer nesse momento o questionário aqui, né, das nossas perguntas que tem na nossa revista. Comenta aqui embaixo. Primeira questão. Os magos egípcios fracassaram em imitar a terceira praga e assim reconheceram que Deus estava agindo no Egito. Responde aí, verdadeiro ou falso? Segunda questão. As propostas de Faraó foram bastante plausíveis e prontamente aceitas por Moisés. Verdadeiro ou falso? E a terceira questão é: apenas os magos do Egito, pelos seus encantamentos, ficaram imunes à praga das úlceras ou dos tumores, né? Verdadeiro ou falso? Comenta aqui embaixo e comenta aqui embaixo também um detalhe. Eu quero saber de qual igreja você é. Você é da Assembleia de Deus, assim como eu? Você é de outro ministério? Você é de outra cidade? Deixa um comentário aqui embaixo respondendo de qual igreja você é e de qual cidade você é, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, tá bom? Até a próxima, fica com Deus, tchau!